Prezados amigos, estamos aqui para, nesse bate-papo amigo, falarmos a respeito de obsessão e loucura. Até utilizamos aí uma vinheta de entrada meio explosiva, porque esse tema é um tema que incendeia muito a maneira das pessoas pensarem com relação a esse tema, esse assunto. Quando nós temos a oportunidade de estudar sobre loucura, a gente tem uma visão de loucura muito típica da Idade Moderna, final da Idade Média, início da Idade Moderna. E a gente só vai ter uma visão mais evoluída do que seja a loucura no século XVIII para o século XIX. Principalmente com os grandes médicos como Freud, Jung e também Dr. Bezerra de Menezes. É interessante que a gente procure entender que Bezerra de Menezes, quando escreveu A Loucura sob um Novo Prisma, ele procurou mostrar que por trás do quadro que nós costumamos classificar como loucura, existe um processo obsessivo de grandes proporções, que vai além da nossa capacidade de compreensão. A trama que envolve obsessor e obsediado vai além do tempo em que eles se encontram, perdendo-se, como Sueli Caldas Schubert dizia, na poeira do tempo do passado. O livro Obsessão e Desobsessão de Sueli Caldas nos ajuda a entender os quadros de perturbação que levam o indivíduo a enveredar pelo caminho da loucura, quando não existe tratamento, quando a pessoa se recusa a aceitar que ela é responsável pelo seu próprio sofrimento. Há pouco nós estávamos conversando sobre o mal sofrer e o bem sofrer, tentando mostrar que quando encarnamos, assumimos uma responsabilidade com o mundo espiritual de nos melhorarmos. E essa responsabilidade implica em você melhor se conhecer. Mas isso, infelizmente, não é aplicável a todos. As pessoas, muitas das vezes, elas desconhecem o quadro de perturbação que elas estão envolvidas. Leva algum tempo num tratamento terapêutico, num tratamento psiquiátrico, para que ela se dê conta que existe um problema que ela não tem controle, que leva ela a ser diferente em relação às outras pessoas. Pode ser classificado como angústia, como depressão, como ansiedade, mas que por trás de tudo isso existe um elemento espiritual. E esse elemento espiritual pode ser o cerne, geralmente o cerne da grande questão. Dr. Bezerra, em seu livro A Loucura sob um Novo Prisma, ele diz o seguinte, que nós devemos abrir as portas dos sanatórios, libertar os internos e levá-los a centros espíritas,
para que eles possam passar por processos de desobsessão. Porque muitas loucuras, por detrás de muitas loucuras, reside um processo obsessivo que se arrasta há séculos. Uma vindima, uma briga entre um encarnado e um desencarnado. E esse círculo vicioso, esse movimento, esse movimento em formato de espiral, só vai ser rompido quando ocorre de uma das partes estudo, renúncia, desejo de mudança e de transformação. Às vezes, num trabalho mediúnico, numa casa espírita que tem o que nós chamamos de desobsessão, é possível se convencer o desencarnado de que ele deve cessar com a cobrança sobre o encarnado, para que o encarnado tenha oportunidade de se transformar. E, curiosamente, nós descobrimos que existem desencarnados que se melhoram e se transformam mais rápido do que os encarnados. É lógico que isso não é uma regra, mas a gente vai observando claramente que todo o processo de obsessão, ele surgiu de um conflito, de uma disputa de interesses, que às vezes é tão antiga, como diz Sueli Caldas e muitos amigos espirituais, que nem vale a pena voltarmos no tempo para tentar entender o ponto de partida. O que nós temos que fazer é procurar desarmar o mecanismo que leva a esse conflito, oferecendo tanto ao encarnado, assim como o desencarnado, as possibilidades de reforma, de transformação. Não é uma tarefa fácil, porque para termos ascendência sobre um desencarnado, a ponto de conseguir convencê-lo de que ele deve se modificar, nós, na condição de doutrinadores, também temos que nos modificar. Nós temos que ter alguma elevação de ordem moral, não apenas conhecimento técnico, para poder falar algo, isso ter uma consistência vibratória, a ponto daquele desencarnado que nos ouve num trabalho de desobsessão acreditar nas nossas palavras e tentar se modificar não apenas pelo seu próprio bem, mas porque nós estamos tentando ser convincentes para o bem dele e do outro, que também sofre. Há momentos que a gente não sabe quem sofre mais, se é o encarnado ou o desencarnado, mas ambos sofrem. E a melhor maneira de você desarmar esse mecanismo é oferecer ao desencarnado a possibilidade de reencarnar na família do encarnado, para que ambos, na condição de pai e filho, de irmãos, marido e mulher, possam ressarcir as faltas cometidas entre eles através de uma nova reencarnação, esquecendo as mágoas do passado, propondo um relacionamento novo. Às vezes, o problema obsessivo envolve ciúme, inveja, perseguição implacável, disputa de bens materiais. E para que você consiga encontrar e oferecer a ambos a oportunidade da reparação, a espiritualidade, ela recorre a benfeitores espirituais com um elevado grau de maturidade do senso espiritual e moral para conseguir ter acesso. Porque às vezes o indivíduo fica tão cristalizado no seu ponto de vista que ele não consegue ceder em favor dele mesmo. Nós já tivemos a oportunidade de ler no livro de André Luiz, Os Mensageiros, se eu não me... Não, no Mundo Maior. Me lembrei agora, no Mundo Maior, aonde, para conseguir
montar um processo obsessivo, o mentor, que conduzia a comitiva, a caravana que André Luiz se encontrava, teve que recorrer a um espírito de uma mulher que tinha alcançado, por o bom uso do seu livre-arbítrio, um elevado senso moral, uma amorosidade tão grande que as suas palavras comoviam aqueles que a escutavam, para que esse espírito pudesse interceder a favor da desencarnada que sofria e que levava a um processo obsessivo do seu ex-marido na Terra, que ainda estava encarnado, casado com outra mulher. Então, às vezes, quando nós não compreendemos o mecanismo e as pessoas envolvidas também, por sua vez, não têm atitudes nobres e trazem comprometimentos de um passado, às vezes o processo obsessivo ele abre uma brecha para uma perturbação que pode levar o indivíduo à loucura. E a gente sabe muito bem que existe, dentro dos processos obsessivos, a influenciação sutil, suave, a subjugação e a fascinação. E dentro do processo de fascinação, o indivíduo, muitas das vezes, fascinado, ele pode enveredar por um caminho de loucura. Por quê? Porque ele não tem mais um controle sobre ele próprio. E André Luiz vai nos mostrar isso no livro Mecanismos de uma Mediunidade. Mecanismos da Mediunidade, psicografado por Chico Xavier, mas ditado por André Luiz, aonde em determinados momentos o espírito credor do passado está tão colado ao espírito do obsediado como se os dois fossem um só. Quando o obsessor fala, o obsediado fala junto, como se os dois estivessem um sobreposto ao outro, num fenômeno mediúnico que chegou a espantar André Luiz. E para você desmantelar esse fenômeno mediúnico, que é danoso tanto para o encarnado como para o próprio desencarnado, em primeiro lugar, se faz necessário uma amorosidade para você conseguir atingir tanto o encarnado como o desencarnado. Segundo, uma mudança na maneira de pensar do encarnado para romper a ligação mental que une um ao outro. Manuel Filomeno de Miranda, ele nos oferece, através dos livros que Divaldo Franco psicografou, uma informação muito interessante. De uma forma simbólica, Manuel Filomeno de Miranda nos diz que é como se o obsessor ele conseguisse se plugar ao obsediado, porque o obsediado traz informações no seu psiquismo ligados à culpa de algo que ele fez e não resolveu, que permite que o obsessor se prenda a ele. Nós, de uma certa forma, quando cometemos um equívoco prejudicando uma outra pessoa, nós abrimos um campo a um processo de assédio, de perturbação. Nós podemos mudar isso através de um comportamento, através de uma atitude, através de uma reeducação dos valores da alma. E esse processo de reeducação implica a prática do bem, a prática da caridade, o estudo, um trabalho evangélico, numa casa espírita, numa instituição cristã, em que a gente pratique o bem. A mudança na nossa maneira de pensar vai mudar o nosso padrão vibratório. E mudando o nosso padrão vibratório, nós conseguimos nos desligar do obsessor, que, na verdade, ele pode ser uma vítima nossa de uma existência passada.
cobrando uma dívida que nós não saldamos. Só que, como é que nós vamos saldar uma dívida de 300, 400 anos atrás, quando prejudicamos uma pessoa propositadamente? O tempo passou, eu reencarnei, ele não. Ele continua no plano espiritual, me perseguindo de forma implacável, para que eu possa saldar o compromisso para com ele. Mas existe uma possibilidade. A possibilidade de eu me tornar um médium, trabalhando na seara do Cristo, em prol do bem, e ele, desencarnado, se tornar meu parceiro num trabalho de auxílio àqueles que precisam. E nós tivemos um caso muito parecido, aonde uma pessoa, um rapaz, chegou na casa espírita porque estava vivendo um processo de perturbação. O nome dele foi encaminhado, e na época, isso já tem algum tempo, havia uma prática de se ler o nome, dar-se um tempo, para que se acontecesse alguma manifestação. Se não acontecesse uma manifestação no intervalo de 30 segundos, passava-se a outro nome. Essa história já é um pouco antiga. O número de nomes que se levava à obsessão não era tanto como hoje, que você faz uma leitura corrida dos nomes e a gente não acompanha nome a nome. Então, foi feita a leitura e o espírito se manifestou. E contou uma história muito pitoresca, dizendo que ambos se comprometeram no passado e eles acordaram entre eles que um viria na frente, reencarnaria, se tornaria médium para trabalhar numa casa espírita, e o outro ficaria no plano espiritual fazendo a retaguarda, ajudando ele. Porém, aquele que reencarnou, o que veio na frente, foi arrastado pelos prazeres do mundo material e desistiu da ideia de uma vida de sacrifícios na casa espírita, uma vida de abnegação, uma vida em prol do bem. Ele queria curtir a vida. Era um jovem. E o outro não teve outra saída. Começou a atuar sobre ele, produzindo uns efeitos de desconforto para que ele fosse à casa espírita. E pediu que a gente orientasse ele, para que ele assumisse um compromisso, estudando, lendo, trabalhando no passe, trabalhando na parte social, fazendo alguma coisa para poderem ambos ressarcirem o compromisso que eles estabeleceram entre os dois. Só que o que estava encarnado se desviou do caminho. E aí agradeceu, se despediu e se afastou. E nós conversamos na época. Isso a história é antiga, para vocês terem uma ideia, foi coisa da época da minha mocidade espírita. E foi conversado, os dirigentes conversaram com o rapaz, e o rapaz começou a frequentar, melhorou. Passado algum tempo, o rapaz sumiu. Passado assim uns meses, uns 6 meses, um ano, retorna o rapaz na casa espírita apresentando os mesmos problemas. Colocamos o nome dele lá na desobsessão. Quando foi o nome lido, o mesmo espírito apareceu novamente dizendo o seguinte: ele tinha aceitado o compromisso, mas ele se afastou. E a única maneira que eu encontrei foi trazê-lo de novo à casa espírita, para que ele, sentindo o desconforto de um processo de influenciação, pudesse assumir o compromisso que eu estabeleci com ele e ele estabeleceu comigo. Então, quando a gente ouve uma história dessa, fica surpreso que algo dessa natureza possa ocorrer. E olha, vocês podem ter certeza, quem leu o livro Aconteceu numa Casa Espírita sabe o que eu estou querendo dizer. Quando o espírito assume a responsabilidade de reencarnar naquela agremiação espírita, para que no decorrer do tempo se torne um trabalhador e ajude aos encarnados a darem continuidade a todas as tarefas no campo físico. Dessa maneira,
o processo de desarmar mecanismos obsessivos vai muito de encontro com o que Dr. Bezerra de Menezes dizia. Se nós nos evangelizamos, se nós estudamos, buscamos o bem, procuramos ter uma conduta reta, nós vamos gradativamente nos modificando. Ninguém vai mudar da noite para o dia. A gente não vai deixar de ser quem somos para nos tornarmos santos, mas a gente vai diluindo processos de perturbação que nós construímos. Pelo quê? Pelo equívoco. Eu reencarnei, trazendo uma série de mazelas para serem tratadas, uma série de mazelas para serem compreendidas, uma série de emoções que eu nutria quando jovem, que achava que era o natural e que essas emoções, infelizmente, me levavam a atrair e ser atraído por espíritos não muito simpáticos, sombrios. Reconheço. Mas com o passar do tempo, quando eu comecei a perceber que os meus comportamentos, nem tudo que me era lícito me convinha, por sofrimento, eu comecei a entender onde o Dr. Bezerra de Menezes queria chegar. Eu tinha que botar as barbas de molho e teria que trabalhar em prol do bem maior, em prol do meu próprio bem. Era uma tarefa fácil? Não. Era uma tarefa de renúncia, onde nós temos que renunciar ao homem velho, que nós somos portadores. Por quê? A linha tênue que separa um processo obsessivo da loucura, ela, em alguns momentos, ela é muito imperceptível. Porque quando nós falamos em influenciação, segundo Marlene Freitas Nobre, que já desencarnou lá de São Paulo, que era uma espírita muito atuante, amiga de Chico Xavier, ela escreveu no livro A Obsessão e Suas Máscaras o seguinte, que é muito difícil num planeta de provas e expiações como a Terra, nós não termos pessoas sob influenciação. Até aí, não digo nada. Sob subjugação também. Por quê? Porque o indivíduo influenciado acaba se deixando subjugar por conta dos interesses e os arrastamentos do mundo material, no que diz respeito a sexo, no que diz respeito a dinheiro, no que diz respeito a drogas. Não é verdade? Não estou sendo moralista, não. Eu estou sendo realista. Eu acho que isso que eu estou conversando com os amigos deveria ser falado nas mocidades espíritas para que os jovens, ainda com idade de 16, 17, 18 anos, percebessem que todos reencarnamos com uma carga muito grande de emoções para serem revistas, reeducadas. E o indivíduo só começa a perceber que determinadas emoções que ele acaba nutrindo não lhe convém quando o sofrimento bate à nossa porta. E aí, o que vai acontecer? O indivíduo já tem uma certa idade e é obrigado a mudar pelo sofrimento, enquanto ele poderia ter mudado por amor. Aí, alguém aí que está ouvindo o nosso singelo estudo poderia dizer, mas acontece que é uma questão de bom senso, mas nem todo mundo muda por uma questão de bom senso. Se fosse assim, seria muito fácil. Bastava falar uma vez e a conversa estava resolvida. O indivíduo entraria na casa espírita, assistiria a uma palestra, tomaria um passe, beberia um copo de água fluidificada e estaria resolvido o problema. Mas não é bem assim que acontece. Se faz necessário o indivíduo promover quase que um processo de autorreforma íntima, aonde eu tenho que me reformar, eu tenho que me dar conta dos meus comportamentos equivocados, comportamentos que eu adotei ao longo de várias encarnações como uma coisa convencional. Imaginem, por exemplo, que há 3 ou 4 séculos atrás,
havia a escravidão no Brasil. E se eu encarnei naquela época e era um escravocrata, eu provavelmente nessa encarnação eu terei muita dificuldade em lidar com a questão de a questão étnica, a questão de gênero, a questão que antigamente se dizia racial, mas não é racial, a questão do preconceito. O preconceito no Brasil, a carga de preconceito é tão grande no Brasil, por quê? Porque o Brasil foi um dos países que nutriu a escravidão por maior tempo em questão de história. Então, para você desmantelar esse mecanismo que nós trazemos do nosso inconsciente, da escravidão do africano no continente americano, tanto América do Norte, América Central e América do Sul, vai demorar muito, porque a gente precisa vivenciar experiências. A gente precisa passar por um processo de autoburilamento, de reeducação de valores, respeito ao semelhante, respeitando ao semelhante para nós sermos respeitados. Isso tudo demora. E com isso, provavelmente nós temos muitas histórias de pessoas que chegam a casas espíritas em grande sofrimento, porque em outra encarnação o indivíduo foi feitor em uma senzala e colocava os escravos no tronco e metia o chicote. Porque naquela época ele fazia isso, era a profissão dele, mas além dele fazer isso porque era a profissão, ele sentia um certo prazer em fazer. Então, o processo obsessivo, muitas das vezes, ele se instala porque o indivíduo estabelece com o outro uma ligação mental. Ou seja, as pessoas, elas se ligam umas às outras pelo sofrimento e pelo sentimento de culpa que elas se dão conta ao desencarnar. Assim como também nós temos histórias belíssimas contadas pelos amigos espirituais, onde antigos fazendeiros, escravistas, homens terríveis, que vão parar em regiões provacionais umbralinas, são socorridas pelos seus ex-escravos, que conseguiram se redimir e se acharam na obrigação de ir até aquelas regiões provacionais para dar uma prova de humildade, estendendo a mão àquele que levou ao sofrimento e até mesmo ao desencarne. Quantos ex-judeus mortos em campos de concentração não conseguiram se redimir, reencarnando com os nazistas, que foram seus algozes, em regiões provacionais de pobreza extrema, na relação de pai e filho, para poder reparar as faltas cometidas. E conseguem. Através do quê? Do amor, mas também através da pobreza, através de muita dificuldade. Mas o Cristo nos prometeu o Consolador prometido, não é verdade? Até rimou. Ele disse que através do entendimento desse Consolador seria possível desarmarmos esse mecanismo de uma coisa chamada vingança. Quando eu entendo que se eu não souber buscar a justiça de Deus, eu vou buscar a justiça, ou melhor, a vingança dos homens. E foi isso que na história da humanidade, quando as pessoas clamavam por justiça dos homens, estavam clamando por vingança. E durante séculos de história, muitos levantaram a espada contra outros, achando-se no direito de exercerem a justiça, enquanto que deveriam ter entregue nas mãos de Deus para que Deus promovesse a justiça correta através de uma realocação reencarnatória adequada. É isso que acontece no trabalho mediúnico, quando você esclarece o desencarnado, prometendo a ele a oportunidade dele ser realocado.
e a realocação pode se dar na casa do ofendido. Quem conhece a historinha do livro, eu acho que Mensageiros, eu não me lembro se é Mensageiros ou Missionários da Luz, que André Luiz nos conta do Sigismundo. Sigismundo, ele havia tirado a vida do homem que deveria ser seu pai, na futura encarnação que ele precisava passar para poder evoluir. Porém, esse homem queria ser seu pai, Adelino, se não me falha a memória, não se sentia confortável quando Sigismundo se aproximava. Então, o espírito não conseguia se ligar ao pai para que no processo de concepção do óvulo com espermatozoide, o espírito pudesse renascer. Então, foi necessário uma intervenção espiritual para reunirem, vejam bem, no plano espiritual, a mulher que tinha sido o motivo da disputa entre os dois, que seria a mãe de Sigismundo, o pai a quem Sigismundo tinha tirado a vida. E Sigismundo aparece de joelhos, pedindo àquele homem que o recebesse como filho. E o homem não reconhecia Sigismundo, porque a espiritualidade havia envolvido ele numa atmosfera favorável para promover a aproximação, porque se reconhecesse, não permitiria. Então, acaba cedendo. E Sigismundo havia conquistado altos valores morais trabalhando em prol do bem, a ponto de conseguir, com a equipe de André Luiz, uma intercessão espiritual para que Adelino o aceitasse como seu pai. É uma história muito bonita. Bonita a ponto de nós entendermos que, em alguns momentos, para você conseguir desarmar o mecanismo que leva ao processo obsessivo e que, se não for corrigido, o tempo passar, as mágoas se cristalizarem e os espíritos ficarem empedernidos, o processo da loucura é inevitável. E, às vezes, a coisa chega a tal grau que se faz necessário o espírito vir dementado uma ou duas encarnações para que o cérebro físico possa ser reajustado. Porque a deformação do perispírito é tão grande que demora algum tempo para que o espírito reencarne em condições de poder estudar, de poder interagir, de poder ser uma pessoa normal. Às vezes a deformação física é tão grande que ele vem como uma pessoa doente e o outro, que era o algoz ou vice-versa, vem com o papel de cuidar dele. A gente encontra isso, é muito comum quando nós passamos, por exemplo, em algumas associações como a BBR, a PAI, Andef. Quem conhece sabe o que são essas siglas. Associações que trabalham com crianças portadoras de necessidades especiais, onde a gente encontra ali situações que realmente nos surpreendem. Espíritos comprometidos com o pretérito, mas a gente não sabe até que ponto. Ou espíritos que assumiram um compromisso junto com o mundo maior de receberem aquele indivíduo, porque ninguém queria receber. A gente vê isso no livro Memórias de um Suicida, na metade do livro, no capítulo 2, quando, num determinado momento, indivíduos muito comprometidos no pretérito acabam sendo levados a receber espíritos suicidas, porque o seu comprometimento era tanto que eles só poderiam alavancar a sua evolução, se melhorar, se aceitassem de bom grado receber aquele espírito que era um estranho, como um filho querido, doente, que precisava de consolo, precisava de amparo e carinho.
Muitas pessoas falham. E a gente vê em associações como a Associação Cristã Vicente Moretti, lá em Bangu, na Rua Maravilha, criaturas enjeitadas, portadoras de deficiências muito difíceis, espíritos comprometidos no pretérito, que precisam das nossas preces. Mas se nós conseguirmos, através do estudo, através de pequenas colocações, o trabalho em prol do bem, o exercício da caridade, a gente vai desarmando os mecanismos que nós construímos através das nossas atitudes equivocadas, os sentimentos de raiva, de mágoa, de vingança, que deixamos em outros corações encarnados e desencarnados, para que a coisa não chegue a um grau tão complicado a ponto de ser necessário uma intercessão tão grave da espiritualidade, a ponto de estarmos, muitas das vezes, como no passado, internados no sanatório, porque não tínhamos condições de conviver com as outras pessoas. A terapia do amor, a profilaxia do bem, ela é importantíssima para sanearmos de nós mesmos os miasmas negativos que nós plasmamos, não apenas para nós, mas para as mentes encarnadas e desencarnadas que estão sob a nossa responsabilidade direta ou indireta. No momento que vamos nos higienizando mentalmente, nós estendemos essa higienização a essas pessoas amigas que estão sob a nossa responsabilidade, sob a nossa educação, familiares. A gente vai tentando dar uma espanada na poeira do tempo que ficou sobre as coisas que deveriam ter sido resolvidas. Nós não vamos conseguir consertar o passado de uma hora para outra, mas ao longo dessa meia hora, 40 minutos que eu estou conversando com os companheiros, eu já ofereci pensamentos muito significativos de como dar início a um processo de transformação na nossa maneira de pensar, de nos reeducarmos de maneira a conseguirmos, a partir de agora, pensarmos de forma diferente. Eu não vou deixar de ser quem eu sempre fui, mas eu posso me tornar uma pessoa diferente daqui para frente. Quem viu aquele filme do Divaldo, O Missionário da Paz, Missionário do Bem, se eu não me engano, o nome é esse, mais ou menos, aonde Divaldo ele era perseguido, a palavra é essa, por um obsessor que o acompanhava já há meio milênio, 500 anos. E esse obsessor vinha desde a época da Idade Média, quando Divaldo, numa condição, não vamos entrar no mérito, numa condição superior a ele, tirou proveito daquela situação. E esse indivíduo, de forma implacável, o perseguia. E, segundo Divaldo, de uma forma bem-humorada, às vezes até na hora que estava tomando banho. Ele aparecia no banheiro. E Divaldo continuou trabalhando, continuou fazendo todas as suas atividades em prol do bem. Até que, num determinado momento, lá na Mansão do Caminho, não a Mansão do Caminho hoje, a Mansão do Caminho antiga, não é lá de Pau da Lima, não, anterior. Divaldo recebeu várias crianças que eram enjeitadas e eram colocadas lá para a adoção. Entre elas tinha uma menininha que Divaldo adotou como filha dele, porque Divaldo adotava as crianças e registrava como filho dele. E o obsessor apareceu muito surpreso. Quando ele viu aquela criança, ele ficou totalmente desestabilizado, porque ele reconheceu naquela criança a mulher que havia sido sua mãe
naquela encarnação em que ele havia se perdido. E aí ele pergunta para Divaldo: você vai tomar conta dela? Vou. Você vai criá-la? Vou. Mas você me fez tão mal, por que você vai fazer isso pela minha mãe? E aí Divaldo diz uma frase que eu considerei muito interessante. Eu sou o mesmo espírito que te prejudicou há 500 anos, mas hoje eu me renovei, eu me tornei um ser humano diferente, a ponto de te pedir perdão, a ponto de fazer por um ente querido seu aquilo que eu não tive chance de fazer por você. E é curioso que quando nós falamos isso, a gente para e pensa que no atendimento fraterno da casa espírita, quando nós recebemos uma grande quantidade de pessoas que nem sabemos quem são, junto a uma delas, quem não nos garante existe um desencarnado, a quem prejudicamos, a quem ofendemos, a quem lesamos em vidas anteriores, e que a pessoa chega ali buscando amparo e o desencarnado se surpreende que o seu ente querido que sofre hoje vai buscar amparo com o seu antigo algoz que se modificou. E no momento em que ele vê o nosso exemplo, nós não vamos nos tornar santos, mas nós vamos nos tornar seres humanos melhores. E com isso nós vamos desarmando mecanismos de perturbação através das atitudes de perdão e auto-perdão. Recebendo o perdão do outro, vamos nos perdoando a tal ponto que vai chegar um determinado dia em que tanto aquele que nós prejudicamos, assim como nós que fomos os prejudicadores, nós vamos conseguir ter as mãos limpas, como nos diz Chico Xavier em um livro, No Mundo Maior, se eu não me engano, muito interessante, em que ele fala: nós precisamos perdoar a quem nos ofendeu e nos perdoar por termos ofendido a eles, para não chegarmos ao ponto, como se encontra no livro Céu e Inferno, na parte central, onde nós teremos casos de espíritos que conseguiram o perdão dos outros, conseguiram se perdoar, mas não se viram limpos das atitudes cometidas, ou melhor, não estavam quites com a sua própria consciência. E para quitar a sua própria consciência, pediram uma reencarnação provacional muito difícil para poder viver o mal, o bem sofrer, porque já tinham a consciência plena do que significava e vivenciaram uma encarnação de dor, mas com um amadurecimento do senso moral que permitiu passar pelaquela encarnação sorrindo, diante de uma dor, enquanto outros passaram chorando, porque não tinham a compreensão exata. Será que nós precisaremos chegar a esse estágio de pedir à espiritualidade a graça de viver uma reencarnação provacional ou expiatória, onde vamos ter a consciência plena do que é o bem sofrer? Eu vou saber sofrer para poder reparar a falta cometida e me sentir quitado com a minha própria consciência? Fica aqui a sugestão para os amigos, que existe a possibilidade de repararmos as faltas que cometemos enquanto ainda há tempo. Enquanto ainda há tempo
de evitarmos que um processo de subjugação se transforme num processo de alucinação e leve o indivíduo a um processo obsessivo tão grande comparado com a loucura. A subjugação, a loucura que Dr. Bezerra de Menezes analisou, ele percebe que poderia ter sido minimizada se, através de um trabalho educativo evangélico, pudesse se educar o indivíduo doente. A educação, a reeducação da alma, o processo da loucura sob um novo prisma abre esse precedente para todos nós entendermos que, quando nós olhamos para um indivíduo louco, nós estamos olhando para uma pessoa doente da alma. Que Jesus possa abençoar a todos nós e que, na esperança de que esse nosso singelo encontro possa trazer esclarecimento e conhecimento a todos, porque eu também estou aprendendo. No momento que troco ideia com os amigos, eu desejo a todos uma noite de paz, uma noite de luz. Muito obrigado e graças a Deus.